A lei da ficha limpa, criada para afastar da disputa eleitoral políticos com má conduta, completou 7 anos. Esse modelo de restrição também foi adotado no Judiciário para impedir a posse de servidores que tenham sofrido algum tipo de condenação. Já foram mais de 1.300 condenados com a lei da ficha limpa no âmbito eleitoral. Ela foi aprovada em 2010 após iniciativa popular e recebeu mais de 1.600.000 assinaturas de apoio. O projeto de lei foi encabeçado pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que mobilizou vários setores da sociedade brasileira, como OAB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, sindicatos, associações, entre outros. A Lei Complementar 135 restringe a elegibilidade de políticos impedidos de exercerem mandatos no Executivo e Legislativo quando condenados por diversos crimes, como ocultação de bens, abuso eleitoral e infrações eleitorais, entre outros. Iniciou-se ali com a lei da ficha limpa um grande debate sobre a questão da corrupção, a importância que tem termos representantes qualificados e que estejam cumprindo as regras da moralidade, da ética. E com essa participação a sociedade começou a ter uma visão maior da importância de fiscalizar e acompanhar esse processo. Seguindo o exemplo da ficha limpa para cargos políticos, em 2012 o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução exigindo também comprovação de boa índole para autorizar ou impedir a posse de servidores em cargo, em comissão e função de confiança no Judiciário. Ele tem que provar que é um ficha limpa. Quais seriam esses tipos de prova? Através de certidões, assim como os candidatos, certidões negativas de, por exemplo, condenação por improbidade administrativa, de rejeição de contas de sua gestão, de que ele não foi demitido a bem do serviço público, nos órgãos onde ele trabalhou, provar que não foi aberto ou não resultou em sanção processo administrativo disciplinar. Em 2014, 97% do judiciário já estavam cumprindo a resolução. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ampliou a lista de exigências no ano passado. O Superior Tribunal de Justiça determinou que os registros devem ser atualizados a cada 3 anos e o Tribunal Superior do Trabalho criou o sistema para validar as certidões. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado Carlos Henrique Bastos. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente viu aí na reportagem da Carolina o que é a lei da ficha limpa, né, esses 7 anos aí, desde que ela foi aprovada e sancionada, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor para que ela serve hoje, como ela está no território nacional implantada essa lei, como que ela está agindo, e também explicasse como que ela virou lei, né? Foi uma lei de iniciativa popular. Sem dúvida. A lei do ficha limpa, né, mais conhecida como lei do ficha limpa, na verdade, trata-se da lei complementar 135 de 2010. É uma lei, que, obviamente, de grande importância para o nosso sistema político eleitoral, acabou aumentando o prazo de inelegibilidade, que até então se continha na lei complementar 64/90, de 3 para 8 anos, e também acrescentou novas hipóteses de inelegibilidade. Então, nesse sentido, contribuiu bastante, me parece, para o processo de melhora do nosso ambiente político-eleitoral, qualificando de maneira talvez mais positiva o perfil dos candidatos, né? E não tenho dúvida que, a partir de ser uma lei de iniciativa popular, também reforçou talvez esse aspecto de liberdade que o povo brasileiro tem em poder se valer de instrumentos de modificação do nosso processo eleitoral. Acho isso bastante positivo, não é a primeira oportunidade em que uma lei de iniciativa popular muda o nosso sistema político eleitoral. Isso já havia acontecido em 99, na primeira oportunidade em que uma lei de iniciativa popular teve vigência no Brasil, mas a lei do ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, sem dúvida nenhuma, tem um grande protagonismo hoje no nosso sistema político eleitoral. E é um instrumento importante para a democracia, né? Sem dúvida nenhuma. A democracia ela se faz não só através das leis no Congresso Nacional, né, nos nossos representantes, na democracia conhecida como democracia indireta, mas também através de instrumentos em que o povo pode escolher diretamente, seja através de plebiscito, referendo ou uma lei de iniciativa popular, como é o caso. Esses instrumentos, sem dúvida nenhuma, tendem a melhorar, talvez, ou aproximar a população daquilo que obviamente, as regras do poder do jogo eleitoral. Acho isso extremamente positivo. E não tenho dúvida que a Lei Complementar 135 de 2010 melhorou o nosso ambiente eleitoral. Explica pra gente como é que ela funciona na prática. Quem está impedido de ser candidato de acordo com a lei da ficha limpa? Bom, a lei do ficha limpa vai estabelecer, na verdade, diversas hipóteses. Não necessariamente as hipóteses têm a ver com restrições penais ou criminais.
Em geral, a lei do Ficha Limpa vai estabelecer que pessoas com condenação em segunda instância não poderão concorrer como candidatos, mas também acrescenta hipóteses outras, em que, por exemplo, o parlamentar, caso esteja representado perante a sua casa legislativa, eventualmente renuncie, também poderá estar sujeito a esse tipo de sanção. A pessoa que eventualmente venha a ser excluída do seu órgão de classe também eventualmente poderá estar incluída no rol de inelegibilidades do Ficha Limpa. Então, é um rol bastante extenso, efetivamente descritivo de hipóteses em que o candidato efetivamente não poderá concorrer à eleição. Tá ótimo. A gente vai continuar esse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e voltamos a falar sobre a lei da ficha limpa aqui com o advogado Carlos Henrique Bastos, que hoje conversa conosco. Doutor, o senhor estava falando para a gente em que situações a lei impede a candidatura de alguém, né? E falou da condenação em segunda instância, mas não é toda e qualquer condenação em segunda instância que impede, não é? Não é toda e qualquer condenação em segunda instância. A lei de inelegibilidades, na verdade, ela é bastante clara em relação a isso. Por exemplo, condenações penais em segunda instância estão inscritas na linha E do inciso 1º do artigo 1 da Lei Complementar 64/90. Por exemplo, condenações em segunda instância em sede de improbidade administrativa também são contempladas da legislação eleitoral na linha L, por exemplo. Mas nem toda condenação civil, por exemplo, em segunda instância, terá como consequência a inelegibilidade. É preciso ter bastante cuidado na hora de interpretar essas normas restritivas para não incluir na restrição ao direito fundamental hipótese, obviamente, não contemplada. Desde que foi sancionada, né, em 2010 até agora, a lei passou por alguns ajustes, passou por regulamentações, inclusive questionamentos em relação à sua constitucionalidade. Foi afirmada a constitucionalidade da legislação. Qual a situação dela agora para 2018? Bom, a lei do Ficha Limpa, a lei complementar 135 de 2010, está plenamente em vigor, né? Sem dúvida nenhuma, o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem, de alguma maneira, verificado a constitucionalidade de determinadas interpretações já albergadas pela decisão de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, mas, nesse sentido, obviamente, dando temperanças ou reinterpretando a norma de acordo com estándares, obviamente, bastante legítimos, né? Nesse sentido, a gente poderia destacar, por exemplo, a análise da linha K, que vem sendo, obviamente, objeto de mudanças na interpretação da jurisprudência desde 2010. Então, nesse sentido, é importante, obviamente, a gente acompanhar a evolução da interpretação e ter certeza de que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, apesar de ainda existirem espaços para questionamento, por exemplo, há uma repercussão geral hoje no Supremo Tribunal Federal analisando, por exemplo, a eficácia ou a implicação da linha D, que é conhecida como inelegibilidade de sanção. Essa hipótese, por exemplo, poderá ser revista pelo Supremo Tribunal Federal, mas realmente a lei está em pleno vigor e, sem dúvida nenhuma, contribui bastante para o nosso modelo político eleitoral. Então, ela pode sofrer algumas mudanças ainda. A legislação é dinâmica, né? Pode sofrer esses ajustes ao longo dos anos. Sem dúvida nenhuma. A legislação poderá ser alterada tanto pelo Congresso Nacional, como eventualmente por outra lei complementar, ou mesmo em relação à interpretação que se dará, seja pelo Tribunal Superior Eleitoral ou mesmo pelo Supremo Tribunal Federal, né? A lei realmente ela não é um objeto estanque no tempo. Ela vai, obviamente, se adaptar conforme as necessidades da população, né? Então, não tenho dúvida de que o Supremo, obviamente, está atento em relação a essa necessidade de adequação, tanto que há, como eu comentei, uma hipótese de repercussão geral já reconhecida pelo Supremo, e não tenho dúvida que essas melhoras na qualificação, na interpretação do texto, contribuirão para o nosso processo democrático. E a lei não atinge só a classe política também, né? Não, sem dúvida nenhuma. O Conselho Nacional de Justiça também se atentou para esse tipo de filtro, de qualificação ética, inclusive do ponto de vista da administração pública, e estabeleceu também como hipótese de regra para adentrar ao serviço público também a impossibilidade de condenação em segunda instância em diversas hipóteses. Então, não tenho dúvida que isso contribuiu de maneira decisiva para o processo eleitoral, mas também para a vida pública, para a administração pública, né? Fazendo com que as pessoas, os candidatos, sejam, obviamente, mais qualificados e não pese contra a sua vida pessoal qualquer tipo de mácula. Obrigada, doutor. Eu conversei com Carlos Henrique Bastos, que é advogado, conversou com a gente a respeito dos 7 anos da ficha limpa. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até uma próxima.